Está chegando o vestibular de medicina da Unifesp e ele tem redação. Como tirar uma nota máxima na redação dessa prova e garantir sua vaga em medicina já? A gente vai falar sobre como é a redação da Unifesp, o que cai com o tema, como ela é corrigida e quais são as melhores estratégias para essa prova. A redação na Unifesp é algo extremamente importante, como em qualquer prova. Ela tem um peso muito significativo na classificação final e é um diferencial gigantesco para quem quer medicina, que é um curso super concorrido. Então, quanto melhor a nota, melhor. A Unifesp tem várias formas de ingresso. Uma delas é o SISU. Então, você pode simplesmente fazer o Enem, pegar a nota do Enem, colocar no SISU para entrar na Unifesp Medicina. Ok. Mas existe o vestibular mesmo da Unifesp, chamado de Sistema Misto. De 2023 para cá, esse vestibular é só para medicina, ok? Anteriormente tinha para outros cursos, agora é só para medicina. Para participar do sistema misto, você precisa fazer o Enem. Então, obrigatoriamente, você tem que ter feito o Enem. E você vai se inscrever para essa prova. Então, vai juntar essas duas provas, a prova do Enem e a prova do sistema misto vestibular tradicional da Unifesp. Na prova do Enem, já tem redação. Eu ensino redação para o Enem aqui no meu canal. Você já pode se inscrever, ativar o sininho, maratonar, assistir todos os vídeos, porque a redação vai ser responsável por essa parte da sua nota. Além disso, tem redação também na prova da Unifesp. E a nota final é a junção dessas duas notas. Então perceba que a redação vale duas vezes, né? Tem duas oportunidades de tirar uma boa nota na redação e conseguir sua vaga em medicina. No vestibular, a gente vai ter prova de língua portuguesa, prova de língua inglesa, nesse caso você não pode escolher outra língua estrangeira, redação e uma prova específica para medicina, que é de natureza analítico-expositiva. Olha que chique. Você tem que escrever, né, as questões de química, física, biologia e matemática. Então cai muita coisa mesmo na Unifesp. Para o vestibular misto da Unifesp, existe um edital. Esse documento, ele é essencial, eu estou com ele aqui na sua última edição, que é a edição de 2024, Sistema Misto de Seleção, e aqui vai explicar todos os detalhes, tudo que você precisa saber sobre essa prova. E aqui é contado pra gente que a redação na Unifesp vale 50 pontos. Então, 50 é a nota máxima e a gente quer uma nota o mais próximo dela possível. E aqui também tem a informação de que se você zera na redação, você está eliminado do sistema misto, do vestibular. Então, é algo realmente muito sério. Como é a redação da Unifesp? Eu tô aqui com o tema, com a proposta de redação da prova de 2022. Tá escrito aqui em cima a redação, então você não vai ter nenhum problema para achar e acabar interpretando que uma outra coisa é redação, que isso é algo super sério. Ela vai ter os textos motivadores, que nesse caso são 5, e o tema vai, geralmente, né, está aqui embaixo de forma destacada, tá até com uma outra cor aqui, tá um verde escuro, uma letra maior, mais espaçada, para que você possa encontrar facilmente. E nesse caso, o tema foi derrubar monumentos, os dilemas entre relembrar e apagar o passado. A gente tem antes disso um comando que diz: com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema tal. Então a gente está falando de um texto dissertativo argumentativo, assim como a FUVEST, assim como o Enem, assim como a prova da Unesp, texto dissertativo argumentativo. O que significa que a gente vai dissertar porque vai falar sobre o tema, mas vai argumentar também porque vai ter que se posicionar. Quais foram os temas que já caíram nessa prova? Então, 2023 foi: é possível conciliar mérito e bem comum? Ponto de interrogação, perceba, uma pergunta. Aí 2022 foi esse que eu já li: derrubar monumentos, os dilemas entre relembrar e apagar o passado. 2021 foi: a engenharia genética ameaça a dignidade humana. 2020, vestimentas religiosas no esporte, legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa. 2019, eutanásia, entre a liberdade de escolha e a preservação da vida. 2018, as redes sociais estreitam os laços entre as pessoas ou as tornam egoístas? 2017.
O voto nulo é um ato político eficaz? 2016. A adoção da pena de morte pode contribuir para a redução do número de crimes hediondos no Brasil? Tema de 2015. O financiamento de campanhas eleitorais por empresas deve ser proibido? 2014. Programa de espionagem norte-americano. Autoproteção ou violação dos direitos das outras nações? 2013. Comissão da Verdade. Qual verdade alcançar? Então a gente tem aqui uma linha do tempo de 10 anos, de 2013 a 2023, e o que a gente pode perceber? Primeiro, um super padrão dessa prova da Unifesp é fazer pergunta no tema, algo muito diferente do Enem. Então, se você está acostumado a encarar o tema problema do Enem, aqui a gente está falando de um outro tipo de tema. Primeiro, ele é uma pergunta. Tá? Segundo, são temas dicotômicos. O que são temas dicotômicos? Temas em que você vai assumir uma posição ou outra. Pode ser a favor ou contra. Por exemplo, eutanásia. Você pode se posicionar a favor da eutanásia, que foi o tema de 2019, ou contra. Ou um tema que vai ter dois posicionamentos diferentes. Por exemplo, vestimentas religiosas no esporte. Você pode defender que elas são legitimação da opressão ou que elas são liberdade de manifestação religiosa. Então essa é uma característica da Unifesp que você pode esperar para esse ano. Você vai ter que se posicionar de um dos dois lados. Não queira ficar em cima do muro e, por exemplo, fazer um parágrafo que fala de um lado e um parágrafo que fala do outro. Uma estrutura muito comum nas essays, que são as redações de língua inglesa, de países como Estados Unidos e Inglaterra. Existe, inclusive, uma essay chamada For and Against Essay, que é uma redação em que você tem que levantar os dois pontos. Tem que explicar e argumentar para os dois lados. Aqui não. Aqui você precisa se posicionar de um lado ou de outro. Sem dó, sem pena, ok? É raro que o vestibular da Unifesp cobre problemas, como o Enem pode cobrar, mas é muito raro. Se isso acontecer e você já estudou para o Enem, você já sabe o que fazer. A diferença é que na Unifesp não tem propósito de intervenção. A gente não termina a redação propondo uma intervenção de jeito nenhum. Eu vou te explicar como que você vai fazer a conclusão já já. Quais são os critérios de correção para a prova da Unifesp? Os critérios são A, B e C, ok? O critério A é o critério que avalia tema. Então é como se fosse a competência 2 do Enem. O que tem na competência 2 está aqui. O critério B é gênero ou tipo de texto e coerência. Então é uma misturinha do que no Enem seria C2 e C3, ok? Vai avaliar se você fez um bom texto dissertativo argumentativo, tanto em termos de estrutura quanto em termos de conteúdo. E o critério C, elementos linguísticos. Aqui vale gramática e coesão. Então é uma junção do que no Enem seria competência 1 e competência 4. Então, para tirar uma nota máxima, o próximo de uma nota máxima, o que você precisa? Primeiro, estar dentro do tema. Estar dentro do tema significa ler bem os textos motivadores, ler bem a frase temática e você ter na sua cabeça que essas palavras precisam estar na sua redação. Precisa ter a palavra derrubar, monumentos, dilema, relembrar, apagar o passado. Se eu não falo sobre tudo isso na minha redação, pelo menos uma vez, mas idealmente em todo o parágrafo, eu não tô dentro do tema. No critério B, a gente vai cuidar da estrutura, então vai fazer a nossa redação com introdução, desenvolvimento e conclusão, do mesmo jeito que faz no Enem, no sentido de um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e o último de conclusão. Então, estrutura é uma coisa que vai ser avaliada aqui. Só que no Enem, geralmente a gente tem conclusões bem longas, né? Porque tem que pôr na proposta de intervenção, então é natural que isso fique longo. Aqui não, aqui a conclusão é mais curta. Por quê? Como que eu vou fazer essa conclusão, Luma? Eu posso resumir a minha argumentação, tem algumas opções. Retomar a tese, resumir a argumentação, mas uma coisa que eu não quero que você deixe de fora é colocar expectativas futuras para essa questão. Isso não é proposta de intervenção. É dizer como você acha que essa situação vai estar no futuro. Claro, sem dizer eu acho que, né? A gente não vai usar pessoalidade na nossa redação. E por último, eu vou cuidar da parte linguística da minha redação. Eu vou estar
escrevendo tudo de acordo com a norma padrão, então todas as vírgulas, crases, ortografia, tudo bonitinho, fazendo boas construções sintáticas e arrasando nos conectivos e nos elementos coesivos, que são algo essencial para textos argumentativos, eles guiam a argumentação. Então eu vou usar além disso, eu vou usar portanto, eu vou usar desse modo, dessa forma, nesse sentido, nessa perspectiva, analogamente, por consequência, consequentemente, todos esses são conectivos excelentes para a redação da Unifesp e, na verdade, para qualquer texto de opinião, qualquer texto argumentativo. Para que tudo isso aconteça, eu quero te recomendar a primeiro fazer um bom projeto de texto. Nesse projeto de texto você vai colocar como que vai ser a abertura da tua redação, como que você vai abordar o tema e como que você vai se posicionar. O teu posicionamento precisa ser uma das duas opções que o tema te dá. Provavelmente vai cair um tema dicotômico e você tem que assumir um lado. O posicionamento, a tese, é o momento que você vai contar para o leitor qual é o lado que você está assumindo, respondendo a pergunta que está no tema. Isso é muito importante. A tua tese precisa responder a pergunta. Então, por exemplo, se a pergunta é derrubar monumentos, os dilemas entre relembrar e apagar o passado, e você é a favor de apagar o passado, derrubar monumentos e a cidade poder evoluir, poder ter novas construções, novas coisas, a tua tese tem que dizer isso. Se você acha que os monumentos precisam ser preservados e não devem ser derrubados, porque é preciso que a gente relembre o passado, isso tem que estar na tua tese. Mas atenção, uma dica muito importante. Mesmo que o tema seja uma pergunta, você não vai colocar essa pergunta na sua redação. Você não vai repetir a pergunta na redação, ok? Então você só vai responder a pergunta, mas você não repete ela lá. E uma outra dica é você usar o rascunho. Por quê? Porque é o momento em que você vai focar na estruturação do texto, para que na hora que você vai passar limpo, você foque só na parte de apresentação visual, da letra tá boa, do espaço tá bom. Então, sem essas 3 etapas, projeto de texto, rascunho e versão final, fica muito difícil tirar uma nota boa, uma nota excelente numa prova como a Unifesp, com a concorrência que tem, com o peso que vai ter na sua vida. E minha última dica é justificar e explicar o teu posicionamento é a melhor estratégia argumentativa para a Unifesp. Então você não tem que provar nada, você tem que trazer dados que provem, mas você tem que justificar, explicar. Isso acontece também na redação do Enem, mas aqui de forma mais forte ainda. Então, mais importante do que ter repertório para essa prova, perceba, não tem um critério específico sobre repertório, você pode trazer, mas mais importante é a argumentação, mais importante é justificar, explicar, tudo nos mínimos detalhes. Usar o espaço da tua redação especialmente para isso. Agora, se você vai fazer a Unifesp, eu quero que você clique aqui embaixo e toque na lista de espera, porque eu estou preparando algo específico para essa prova. Então você vai clicar, vai preencher os seus dados e eu vou entrar em contato com você. Vem aprovação em medicina e ponto. Um beijo, tchau!